Bom, eu acho que a educação física escolar nessa última década está passando talvez pelo melhor momento histórico, né? O que a gente percebe como principal modificação é que ela está deixando de ser uma simples atividade para realmente se tornar um componente curricular, né? Ou seja, hoje a gente tem muito claro que educação física trata de um saber escolar. Ela não é mais uma simples atividade, mas sim um estudo sobre a atividade física. Então a gente saiu de uma perspectiva, de uma prática, sem uma dimensão de conhecimentos, sem a dimensão que é tratada nos outros componentes curriculares, e agora sim, passa por um estudo da atividade física, sobre um estudo da cultura de movimento, um estudo do movimento humano. Eu acho que essa é a grande modificação do componente curricular da educação física escolar. Como é que a gente pode observar isso? Nessa última década, a gente tem percebido um grande número de publicações em forma de livros, em formas de parâmetros curriculares municipais, estaduais e federais, e isso tem alimentado uma discussão nas escolas. Claro que essa modificação não se dá de um dia para a noite, mas a gente já percebe que os professores estão incorporando um novo jeito de olhar para a educação física. Então, agora não é tão raro você encontrar aulas de educação física onde se estuda o movimento, se estuda a cultura de movimento, e não simplesmente uma prática sem sentido ou uma prática destituída de um saber escolar. A formação profissional é um aspecto fundamental nessa transformação. Veja que os professores, a educação física hoje está, historicamente, teve uma tradição. Ela não é o que é hoje em função de uma não cultura, né? Ou seja, ela passou por uma história. Os cursos de formação de professores tradicionalmente enfocavam habilidades esportivas e enfocavam uma perspectiva biológica da atividade física. Apesar dessas duas perspectivas serem fundamentais e importantes, entretanto, elas faziam essa análise a partir de uma prática, simplesmente de uma atividade física. Como eu disse anteriormente, elas não estudavam essas manifestações, quer seja a relação entre atividade física e saúde, quer seja as implicações socioculturais, biomecânicas, fisiológicas, filosóficas da manifestação esportiva. Hoje, talvez o grande desafio dos cursos de licenciatura seja justamente oferecer um suporte para continuar estudando essas grandes manifestações da cultura de movimento, o esporte, a ginástica, a dança, o jogo, mas a partir dessa nova ótica, a partir da ótica do saber escolar, que implica, através de experiências perceptivo-motoras, estudar as dimensões fisiológicas, psicológicas, históricas, comportamentais, filosóficas dessa manifestação da cultura de movimento. Ora, a estruturação desses cursos de formação de professores não é muito diferente das outras áreas. Quer dizer, a questão que se coloca hoje para a formação de professores de educação física na escola também está atrelada às grandes questões da formação de professores para os outros componentes curriculares. A matemática, o português, as ciências, a história. Em que sentido? O saber escolar tradicionalmente enfatiza a dimensão conceitual. Veja que português, matemática, história, tradicionalmente também tinha esse problema. Então você tinha conceitos que eram ensinados enfatizando a memorização e não a compreensão. Então, um grande desafio que se coloca hoje para a formação de professores é como é que a gente pode levar o aluno a ser um investigador? Como é que a gente pode levar o aluno a aprender esses conceitos, não simplesmente memorizando esses conceitos, mas aplicando, generalizando, solucionando problemas. Então, esse talvez seja o desafio de todas as áreas, não só da educação física. Certamente, os cursos de formação profissional vão ter que rever as suas metodologias de ensino, as suas formas de organização. E no caso da educação física,
assim como nos outros componentes curriculares, os estágios assumem um papel muito importante. Quer dizer, a ideia não é ficar na universidade, nos institutos de formação superior, de formação de professores, mas sim ir a campo, nessa relação entre ir a campo, voltar para a instituição de ensino superior e, a partir de uma prática, a partir de uma experiência pedagógica, a partir de uma prática pedagógica, voltar para os institutos superiores, voltar para a universidade e assim teorizar. Veja que a gente não está defendendo um esvaziamento do rigor teórico educacional. Não, ao contrário. O que a gente quer é não discutir uma escola abstrata. Não discutir componentes curriculares de forma abstrata, mas sim levar esses alunos a partir de uma experiência de prática pedagógica concreta e aí sim voltar para as instituições de ensino superior e ter uma discussão rigorosa sobre a filosofia da educação, a sociologia da educação, a didática, etc. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca hoje para os cursos de formação de professores. Interessante notar que esse desafio está apontado na legislação. Quando você tem, por exemplo, uma valorização da prática de ensino, e veja que prática de ensino não é simplesmente dar aula, prática de ensino é teorizar uma prática pedagógica, a valorização dos estágios, enfim, um reconhecimento dessa profissão que é ser professor. Bem, esse é um outro tema também que está em discussão e em evidência. Por quê? Né? Na nossa área, educação física, em termos gerais, ela está vinculada a uma grande área chamada ciências da saúde. Portanto, a gente já tem hoje uma produção bastante razoável, bastante consistente no Brasil com relação às subdisciplinas. Veja aqui a biomecânica, a aprendizagem motora, a fisiologia, enfim, várias áreas, sobretudo essas mais tradicionais das ciências da saúde, têm uma produção considerável. Entretanto, essa produção tem suportado um estudo do movimento humano. Né, uma disciplina científica que cuida da investigação do ser humano em movimento. Mas o ser humano em movimento ainda não é educação física escolar, porque é possível e é necessário formar profissionais para atuar em centros educacionais, academias, clubes, centros esportivos, espaços culturais, mas isso não é escola. A instituição escolar é uma instituição específica, regulada por lei, com legislação própria e com funções próprias. Nesse aspecto, a produção científica em educação física escolar ainda está muito incipiente. Ela é incipiente não por culpa de profissionais e pesquisadores envolvidos. O problema é que, do ponto de vista da estruturação, da ciência, dessa grande área, que é a grande área da saúde, as pesquisas nas sub-áreas mais tradicionais, como biomecânica, fisiologia, história, como elas têm uma tradição metodológica e elas têm uma produção já significativa, elas têm ganhado corpo, elas têm conseguido produzir bastante e com muita qualidade. O que acontece é que as pesquisas em educação física escolar encontram, primeiro, um certo desprestígio. Né? Hoje é muito mais fácil conseguir financiamento nessas sub-áreas tradicionais, não por talvez um juízo de valores, mas veja, quando você tem metodologias de investigação própria, quando você tem um objeto de investigação delimitado e uma tradição de pesquisa, fica mais fácil você produzir. Então, hoje, o percurso para um pesquisador em fisiologia do exercício já está mais ou menos delineado. O mesmo vale para a biomecânica, para a aprendizagem motora, para pesquisas históricas, etc. A questão é que estudar educação física escolar, nós ainda encontramos problemas de ordem metodológica. Né? Existem ainda metodologias de estudo em desenvolvimento. Então, a pesquisação, a autoinvestigação, elas não têm ainda o mesmo rigor metodológico no sentido de uma tradição. Portanto, os profissionais, os pesquisadores nas universidades, nos institutos superiores, ainda estão tendo que aprender a fazer isso.
Além desse aspecto, é que fazer a pesquisa de campo, veja, pesquisar a educação física escolar, sobretudo a prática pedagógica, que é o que hoje talvez se coloque como uma grande demanda, implica numa articulação entre centros de pesquisa e as escolas. E essa articulação não é muito fácil. Por quê, né? Os profissionais vão para as escolas, fazem suas pesquisas, mas eles precisam retornar o resultado dessas pesquisas para as escolas. Muitas vezes as escolas se sentem usadas. Os pesquisadores vão, fazem suas pesquisas, voltam para as suas universidades, publicam os seus papers e a escola ficou sem esse retorno. Esse tem sido uma grande dificuldade. São poucos os pesquisadores que têm esse compromisso realmente de retornar a produção da sua investigação para a comunidade onde ele pesquisou. Eu acho que esse também, e isso é difícil, isso leva tempo, isso implica numa parceria universidade, centros de pesquisa e escola, que não é comum no Brasil. São poucas as universidades que estão desenvolvendo agora esses convênios entre universidade, quer sejam privadas e públicas, com as secretarias municipais, estaduais de educação. Eu tenho a impressão que a educação física está num bom momento. A educação física escolar hoje atravessa um bom momento, porque essas iniciativas estão ocorrendo. Veja, hoje a Universidade de São Paulo, por exemplo, que é a instituição onde eu estou atuando, tem um projeto de formação de professores da universidade, independente do componente curricular. Então, todas as áreas, ciências, história, física, educação física, estão articuladas num grande projeto de formação de professores, mediante uma articulação entre a universidade e a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. Isso é fundamental, por quê, né? Porque é preciso que haja uma pessoa na escola para receber os pesquisadores, para receber os futuros professores que vão fazer suas práticas de ensino. E a contrapartida é que a universidade também precisa ter uma estrutura para isso. Você precisa ter técnicos de pesquisa, instrumental, professores que sejam valorizados tanto quanto aqueles pesquisadores tradicionalmente valorizados nas outras áreas. Eu diria que a educação física escolar passa pelo melhor momento. Talvez um paradoxo interessante que se coloque aqui é que a atividade física nunca esteve em tão evidência, né? Hoje a gente vê a mídia, se você acompanhar programas de televisão, por exemplo, grandes programas de massa, você vai ver que o tema da atividade física aparece em vários momentos, relacionado à saúde, né? Relacionado às manifestações, Olimpíadas, Copas do Mundo, de futebol, etc. Portanto, atividade física, esporte, nunca esteve em tão evidência. O grande desafio para a educação física escolar é aproveitar esse grande momento da valorização da atividade física e mostrar que, para fazer uma atividade física adequada, é preciso que esse cidadão tenha conhecimento sobre a atividade física, conhecimento sobre a cultura de movimento. E se a educação física escolar não fizer isso na escola, nenhum outro componente curricular vai fazer. E isso não é função necessária das academias, dos centros educacionais, dos clubes, etc. A instituição escolar é a instituição que deve fazer isso. Se a matemática deixar de dar equação de segundo grau, ninguém mais vai dar equação de segundo grau. Se a educação física escolar deixar de mostrar a importância da atividade física para que esse cidadão possa gerenciar sua própria atividade, para isso ele tem que ter um conhecimento sobre movimento. Para que ele possa gerenciar adequadamente os movimentos do cotidiano, ele precisa ter conhecimento. Conhecimento que vão desde os níveis de análise biológico até os níveis de análise filosóficos. Veja, a noção de estética, a noção de beleza corporal, para pegar um exemplo de um nível de análise macroscópico. A relação entre atividade física e nutrição, por exemplo. A relação entre atividade física e intensidade de esforço. Quantas pessoas fazem hoje em dia caminhadas, quantas pessoas fazem ginástica, mas elas não têm um conhecimento básico para poder adequar essa atividade física, adequar a intensidade de esforço, etc. Além disso, veja, não é só nesse sentido funcionalista, no sentido desse contexto da saúde. Para que eu seja um cidadão que vá consumir as informações veiculadas pela mídia, impressa, televisiva, eu preciso ter conhecimento.
né? Eu sempre vejo, se a gente pegar o exemplo da arte, né? Se eu vou a uma Bienal, eu sei apreciar aquelas manifestações artísticas com uma qualidade superior quando eu tenho conhecimento sobre arte. Quando eu sei, por exemplo, qual a importância do Miró, qual a importância do Rembrandt, ou seja, são produções datadas, históricas. Veja, a mesma coisa acontece com as produções, com os espetáculos da cultura de movimento. Para que eu possa apreciar uma Olimpíada, eu tenho que ter conhecimento sobre a história da Olimpíada, a importância dela, as implicações culturais e sociais. Só assim eu vou poder ser um cidadão, um consumidor crítico dos espetáculos esportivos, dos espetáculos da cultura de movimento. Isso vale para a dança, para o jogo, para o esporte e para a ginástica. A gente teria vários exemplos aí para ilustrar esse caso. O caso do doping, por exemplo, enfim, a relação entre o mercado e as produções esportivas.